Aos 18 anos, ela só queria um teto, um canto onde pudesse dormir em paz, sem medo de ser mandada embora. Mas a vida a apertou, e o pouco que ela tinha, perdeu. Foi despejada, sozinha, sem rumo, até que recebeu uma proposta, fria, prática, impessoal. Um casamento por contrato, sem afeto, sem promessas, apenas um acordo, assinado no silêncio. Do outro lado, um homem distante, milionário, cercado de tudo, mas vazio de dentro para fora, marcado por perdas que ele nunca teve coragem de dizer em voz alta. Eles não se aproximaram por amor, mas algo começou a crescer, entre o silêncio e o cuidado, e o que parecia um contrato de fachada acabou revelando um recomeço que ninguém esperava. Nem eles. Talvez nem o próprio destino. Se essa história te encontrou, é porque talvez Deus queira te lembrar que até quem foi deixado de lado pode ser reencontrado pelo amor, e que mesmo depois do abandono, Ele ainda prepara um lugar seguro. Um recomeço, uma nova casa, por dentro e por fora. Se essa mensagem tocou seu coração e quer continuar ouvindo essa história maravilhosa, deixe seu gostei. Se inscreva no canal e escreva seu nome e a cidade que está assistindo para que eu inclua numa próxima história uma saudação especial para você. Porque aqui, a gente compartilha histórias que aquecem a alma e mostram que o amor ainda é um presente possível. Lorena acordava sempre com a luz invadindo a janela da pensão. O vidro estava trincado num canto, mas ela tinha aprendido a não se importar. Aos 18 anos, aquela era a única casa que conhecia desde que sua mãe partira. A tia-avó, Dona Julieta, havia sido sua família, seu teto e seu abrigo por toda a adolescência. Mas há 2 meses, quando Julieta descansou aos 91 anos, tudo mudou. A pensão, que antes era também um lar, agora era apenas um prédio com quartos alugados, barulho de televisão alta e moradores que não se olhavam nos olhos. Lorena continuou ali porque não tinha outro lugar para onde ir. E porque a senhora que assumira o comando da casa, Dona Neuza, havia dito que ela podia ficar até se ajeitar. Lorena tentou. Dobrou turnos no trabalho da clínica onde era auxiliar de limpeza, vendeu os últimos pertences da tia que ainda tinha valor, e ficou com um único vestido mais apresentável para usar nos dias de folga. Ainda assim, o aluguel atrasou. Primeiro 1 semana, depois 2. Quando completou 1 mês, Neuza bateu na porta com uma caixa na mão e um olhar impaciente. Minha filha, eu sinto muito, mas aqui não é casa de favor. Tem gente querendo esse quarto. Você vai ter que sair hoje. Lorena segurou o ar. Ainda estava com o uniforme do trabalho, o cabelo preso de qualquer jeito e uma pasta com currículos que imprimira na lan house do bairro. Tentou argumentar, mas a voz não saiu. E no fundo, sabia que Neuza estava no direito dela. Eu arrumo um canto até o fim de semana. Só mais 2 dias, sussurrou. Hoje, Lorena. Já passou da conta. Se quiser, pode dormir na área de serviço. Mas o quarto eu preciso liberar. Ela recolheu suas coisas em silêncio. Uma mochila, a Bíblia da tia, 2 peças de roupa e um porta-retrato com uma foto antiga das 2 em frente à igreja. O restante, livros, colchas, alguns pratos, foi doado para os fundos da casa, ou deixado para trás. Naquela noite, ela dormiu sentada, encostada na parede da lavanderia, com o casaco como travesseiro e o rádio de pilha da vizinha tocando hinos antigos. No dia seguinte, Lorena foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Chegou à clínica antes do sol nascer, limpou os corredores, trocou os lençóis dos quartos, organizou os arquivos e almoçou sentada na sombra da árvore que ficava atrás do estacionamento. Era sexta-feira. Ela precisava encontrar um lugar para dormir no fim de semana. Cogitou ir à casa da amiga Carla, mas sabia que o pai da garota não aceitava visitas de fora. Pensou em voltar à cidade vizinha, onde morava um primo distante, mas o dinheiro da condução era o que restava para o mês inteiro. Optou então por ficar, por mais uma noite. A clínica em que Lorena trabalhava era pequena, mas muito bem equipada. Pertencia a um médico conhecido na cidade, Dr. Álvaro. Pouco se sabia sobre ele além do básico. Era reservado, morava sozinho numa casa grande no topo da colina e quase não conversava com os funcionários. Tinha fama de ser excelente profissional, mas frio. Alguns diziam que havia perdido alguém.
outros que simplesmente nunca se apegava a ninguém. Lorena o via de vez em quando, passando pelos corredores com a pasta de couro debaixo do braço, os passos firmes, a expressão neutra. Nunca tinham trocado uma palavra. Naquela tarde, enquanto limpava o vidro da recepção, Lorena viu o reflexo dele parado à porta. Estava olhando para fora, mas parecia atento ao que acontecia ao redor. E naquele momento, o olhar dele encontrou o dela. Rápido, direto, mas sem julgamento. Ela desviou o rosto e continuou limpando. Quando o expediente terminou, Lorena ficou no vestiário por mais tempo. Esperou que todos saíssem. Depois, voltou para a recepção, onde havia uma poltrona mais larga. Sentou-se, enrolou-se com o casaco e fingiu estar esperando alguém. O segurança da noite, seu Osmar, era um homem bondoso, que fazia vista grossa para pequenas coisas. Ele passou por ela, fingiu não notar, e seguiu para a sala de monitoramento. Era sua segunda noite dormindo escondida ali. No sábado, acordou cedo. Lavou o rosto no banheiro dos funcionários, prendeu o cabelo e começou a limpeza. Não era seu turno, mas estava ali, então decidiu trabalhar. Queria mostrar utilidade, talvez convencer a administração a deixá-la ficar por mais um tempo. Mas antes mesmo das 7, Álvaro chegou. Ela estava varrendo o corredor central quando o viu. Ele parou, como se estivesse a avaliando. Ela baixou os olhos, esperando que ele dissesse algo. Ele não disse. Apenas seguiu adiante. No fim do expediente, enquanto organizava os materiais de limpeza, foi chamada à sala da administração. O gerente, um homem formal e rígido, disse que havia sido informado de que ela estava dormindo nas dependências da clínica. Isso não é permitido, Lorena. Você sabe disso. Eu sei. Foi só por esses 2 dias. O Dr. Álvaro pediu para falar com você. Agora, ela arregalou os olhos. Nunca imaginou que ele sequer soubesse seu nome. Foi conduzida até o andar superior, onde ficava o escritório do médico. Bateu na porta e ouviu um seco "entre". Álvaro estava em pé, próximo à estante. A sala era sóbria, com móveis escuros, livros de medicina, certificados e uma pintura em tons cinzas que ocupava meia parede. Ele a olhou por alguns segundos antes de falar. Você está sem moradia? Lorena hesitou. Assentiu. E pretende continuar dormindo aqui? Não. Eu só precisava de 2 dias. Já vou resolver. Ele se aproximou da mesa. Abriu uma gaveta. Tirou um envelope. Você é uma funcionária discreta. E pelo que ouvi, trabalha bem. Tenho uma proposta. Ela franziu a testa. Uma proposta? Confusa. Preciso me casar legalmente por 1 ano. É uma exigência para uma situação familiar. Não é um relacionamento. É um contrato. Você terá moradia, alimentação, um salário mensal, plano de saúde e, ao fim do período, um valor adicional de desligamento. Nenhuma obrigação pessoal. Apenas presença em alguns eventos e convivência sob o mesmo teto. Lorena não acreditava no que ouvia. Aquilo parecia um delírio. Por que eu? Porque é discreta, solteira, sem vínculos aparentes. E não parece do tipo que gosta de se envolver. Eu preciso de alguém confiável e disponível. Ela sentiu o coração acelerar. Era muita informação, muita estranheza. Posso pensar? Claro, você tem até segunda-feira. Se aceitar, comece separando suas coisas. Um carro virá buscá-la às 8. Se não, seguimos como se essa conversa nunca tivesse acontecido. Ele entregou o envelope. Leia com calma. E se aceitar, assine a última página. Ela saiu da sala sem saber se andava ou flutuava. Sentou-se no banco da pracinha em frente à clínica e abriu o envelope. Havia um contrato com mais de 10 páginas. Cláusulas, valores, datas. Tudo legalizado, tudo assustador. Mas era aquilo, ou o nada. Naquela noite, dormiu na casa de Dona Zuleide, uma ex-paciente da clínica que lhe ofereceu um cobertor e uma sopa quente. Lorena não contou nada. Apenas disse que estava decidindo um caminho. E, no domingo à noite, com as mãos tremendo e a mente fervendo, ela abriu a Bíblia da tia, pediu um sinal, e o versículo que caiu falava sobre caminhos improváveis que Deus usa para mudar histórias. Na segunda-feira, às 8 em ponto, ela estava na frente da pensão com uma mala pequena e o envelope assinado nas mãos. O carro preto parou, e com o coração disparado,
Lorena entrou no que não sabia se seria um abrigo, ou mais um precipício. A estrada até a casa de Dr. Álvaro era longa, ladeada por árvores altas e silenciosas. O carro, conduzido por um motorista que mal trocou palavras com ela, parecia flutuar sobre o asfalto. Lorena manteve o olhar fixo na janela, tentando controlar a ansiedade. Nunca tinha estado naquele lado da cidade. A região alta de São Clemente era conhecida pelas mansões escondidas entre os muros altos, por ruas com nomes de flores e um silêncio que intimidava. Era como se o tempo passasse mais devagar ali. Ao chegar ao portão da propriedade, Lorena se sentiu pequena. Um casarão antigo, com colunas altas e janelas imensas, se erguia no topo de um jardim geométrico. A arquitetura era sóbria, quase sombria. As cores neutras, o gramado milimetricamente aparado e uma fonte seca ao centro davam ao ambiente uma sensação de abandono disfarçado de ordem. Nada ali era acolhedor. Tudo parecia funcionar, mas sem alma. A porta foi aberta por uma senhora de cabelos presos em coque e postura firme. Sou Célia, responsável pela administração da casa. O doutor está no consultório. Eu vou lhe mostrar o quarto. Lorena apenas assentiu, segurando a alça da mala com força. Atravessou o hall de entrada com passos contidos, observando os quadros nas paredes. Paisagens cinzentas, retratos de pessoas que não sorriam, molduras antigas. O corredor principal levava a uma escada em caracol, e no topo, um corredor mais estreito com 3 portas. Célia indicou a do meio. Este será o seu quarto. Roupa de cama no armário. O banheiro é conjugado. As refeições são servidas na sala inferior às 8, meio-dia e 19 horas. O doutor raramente janta, mas mantém o horário. Lorena entrou. O quarto era simples, mas limpo. Cama de solteiro com cabeceira de ferro, uma cômoda antiga e uma janela com vista para o jardim lateral. No criado mudo, havia uma bíblia pequena e um marcador com o nome de uma igreja evangélica local, provavelmente deixado por um hóspede anterior ou por hábito da casa. Ela sentou-se na beira da cama, soltou o ar que nem percebera estar prendendo e repousou a mala no chão. Passou o dia se ambientando em silêncio. Célia lhe mostrou a lavanderia, a despensa, o pátio dos fundos onde os empregados tomavam café durante o intervalo. A equipe era pequena. Além de Célia, havia um jardineiro idoso chamado Severino e uma jovem chamada Daiane, que cuidava da faxina nos fins de semana. Lorena percebeu que ali, embora a estrutura fosse de luxo, a rotina era contida, quase militar. No fim da tarde, Álvaro chegou. O som da porta sendo aberta ecoou pela casa. Lorena desceu as escadas com cautela. Ele estava tirando o paletó, entregando a pasta para Célia. Quando a viu, fez um leve aceno com a cabeça. O quarto está em ordem? Sim, doutor. Muito obrigada. Amanhã cedo vamos ao cartório. Assinamos os papéis. Hoje, se quiser, pode descansar. O contrato já está com o advogado. A cópia será entregue após o registro. Lorena apenas assentiu. Estava cansada demais para mais perguntas. Na manhã seguinte foram ao cartório em silêncio. O carro era o mesmo, mas o motorista agora usava terno. Ao chegarem, tudo já estava preparado. 2 testemunhas, previamente contratadas, já estavam lá. Assinaram sem cerimônia. Um contrato de união civil com duração de 12 meses. Cláusulas de convivência e de confidencialidade. Álvaro não olhou para ela em momento algum. Assinou como quem cumpre um protocolo. Lorena fez o mesmo. Quando terminou, o funcionário do cartório desejou felicidades ao casal. Álvaro não respondeu. Apenas agradeceu com a cabeça e saiu. Na volta, ela tentou puxar conversa. E o seu sobrinho já está no Brasil? Chega no mês que vem. Está com a avó materna, mas a guarda definitiva será minha. Meu pai, em testamento, determinou que só poderia assumir a guarda se estivesse legalmente casado. Por isso, esse contrato. Você será apresentada como minha esposa em algumas ocasiões, mas não há qualquer expectativa pessoal envolvida. Lorena engoliu seco. Por mais que tivesse lido tudo, ouvir aquilo em voz alta a fazia lembrar que era apenas um papel assinado. Um nome numa folha. Um nome ao lado de outro. Nos dias que seguiram, ela tentou se encaixar. Acordava cedo, organizava o quarto, lia livros emprestados da biblioteca da cidade.
Passou a ajudar Célia na organização das compras da casa. Álvaro quase não aparecia. Passava o dia na clínica. Às vezes retornava só no fim da noite. Quando jantava, o fazia sozinho no escritório. Mas Lorena percebia os detalhes. Ele tomava sempre o mesmo chá antes de dormir, lia os mesmos jornais, mantinha todos os relógios da casa adiantados em 5 minutos e nunca usava perfume. Uma noite, após lavar a própria roupa no tanque dos fundos, Lorena pendurava os lençóis no varal quando ouviu passos. Era Álvaro. Vestia uma camisa branca de linho com os punhos dobrados. Trazia um envelope nas mãos. Célia pediu para te entregar. São documentos do plano de saúde. Precisa assinar. Inclui cobertura para consultas, exames e assistência odontológica. Ela limpou as mãos na barra do vestido e pegou o envelope. Obrigada. Posso tirar uma dúvida? Ele assentiu. Por que escolheu exatamente 1 ano? Álvaro ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. É o tempo necessário para cumprir a exigência testamentária. Após isso, não haverá mais obrigatoriedade legal. E também porque 12 meses é tempo suficiente para qualquer convivência desgastar o que é apenas formal. Lorena mordeu o lábio. Queria dizer que talvez também fosse tempo suficiente para construir alguma coisa. Mas se calou. Naquela noite, ela abriu o envelope. Leu tudo com atenção. Assinou. Depois, sentou-se na cama com o diário novo, o que havia recebido como presente de boas-vindas, com uma dedicatória simples, para que guarde o que realmente importa. Na primeira página escreveu: Dia 1. Estou num lugar bonito demais para alguém como eu. Mas talvez, se eu guardar silêncio, ninguém perceba que não pertenço. E dormiu com a sensação de estar começando algo que ainda não sabia nomear. Os dias seguintes se arrastaram em silêncio. A rotina na casa de Álvaro era tão precisa quanto um relógio. Café da manhã às 7, mesmo que ele não estivesse presente. Os jornais eram deixados sobre a mesa da biblioteca, todos os dias, na mesma ordem. A louça era lavada por Célia, com o cuidado de quem não queria que nada fizesse barulho. Até o rangido dos móveis parecia pedir desculpas por existir. Lorena adaptou-se rápido. O quarto novo não era acolhedor, mas oferecia silêncio e segurança. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormia sem medo de ser expulsa, sem precisar improvisar travesseiros com roupas dobradas. Começou a criar uma nova rotina dentro da velha estrutura. Acordava antes da luz, fazia orações silenciosas, lia trechos da Bíblia herdada da tia-avó e anotava pensamentos no diário. Escrever se tornou uma válvula de escape. Era a única forma de colocar em palavras tudo o que não tinha coragem de dizer em voz alta. O diário foi preenchendo páginas com descrições da casa, do cheiro da sala ao entardecer, da forma como o vento balançava as cortinas do corredor, dos passos de Álvaro no andar de baixo, sempre firmes, sempre exatos. E aos poucos, começou a escrever também sobre ele. Não era admiração, era curiosidade. Quem era aquele homem que vivia cercado de tudo e ainda assim parecia carregar um vazio dentro dos olhos? Lorena começou a notar padrões. Toda sexta-feira à noite, Álvaro desaparecia por algumas horas. Voltava depois das 10, com os olhos mais baixos, o semblante mais pesado. Célia nunca comentava. Uma noite Lorena arriscou. Ele sempre sai às sextas? Célia hesitou. Depois respondeu apenas: vai ao cemitério. Visita o túmulo do irmão. Lorena não perguntou mais nada, mas guardou aquela informação como quem guarda uma peça de quebra-cabeça que ainda não sabe onde encaixar. No domingo seguinte, Célia teve um problema de saúde e precisou se ausentar. Lorena se ofereceu para ajudar na cozinha. Preparou um café simples, pão com manteiga e frutas cortadas. Organizou tudo na mesa e esperou. Álvaro desceu por volta das 9, vestindo uma camisa de manga comprida e calça social, como se fosse trabalhar. Parou ao ver a mesa posta. Célia não está? Está no hospital. Teve uma crise de pressão, mas está bem. Vai ficar em observação até amanhã. Isso. Achei que talvez quisesse café. É o mínimo que posso fazer. Ele se sentou. Comeu em silêncio. Lorena também. Por alguns minutos, dividiram a mesa sem dizer uma palavra. Mas havia algo naquela manhã que quebrava o gelo. Talvez o aroma do café. Talvez o fato de não haver mais ninguém. Você cozinha? O básico.
Aprendi com a minha tia-avó. Ela era boa nisso. Fazia pão caseiro todos os sábados. A vizinhança inteira vinha buscar. E o que mais fazia? Costurava. Era devota de São Francisco. Dizia que quem não serve para viver. Álvaro não respondeu, mas um leve sorriso surgiu no canto da boca. Lorena notou, mas fingiu não ver. Aquilo já era mais do que esperava. Mais tarde, ao organizar a estante do corredor, encontrou uma pequena caixa de madeira entre os livros. Era simples, com entalhes florais. Dentro havia uma série de bilhetes manuscritos, com orações e pedidos datados de anos anteriores. Um papel chamava a atenção. Por meu filho Álvaro, para que o coração dele encontre paz. A assinatura, feita com caligrafia tremida, era de uma senhora chamada Odete. Lorena fechou a caixa com cuidado, devolveu ao lugar e continuou sua tarefa. Mas aquele gesto ficou em sua mente. Alguém, um dia, orou com fé por aquele homem. Alguém que acreditava que ele ainda podia encontrar a paz. Naquela noite, Lorena escreveu. Alguém pediu paz para ele. Talvez essa casa seja o campo onde a semente foi plantada. E eu sou só a chuva que chega depois. O clima entre eles continuou respeitoso, mas algo sutil começou a mudar. Álvaro passou a aparecer mais no café da manhã. Não comentava, mas comia. E em uma dessas manhãs, elogiou discretamente. O chá tem canela? Tem. Aprendi que é bom para o estômago. É agradável. No mundo dele, aquele era o equivalente a um elogio caloroso. Certa tarde, Lorena foi até a cidade buscar alguns tecidos para bordar toalhas de mesa. Era um hobby antigo, que deixara de lado quando a vida apertou. Com o pouco que Álvaro lhe oferecia mensalmente como parte do contrato, comprou um kit simples e começou a bordar nas horas vagas. Bordava passarinhos, flores, versículos, coisas que só ela entenderia. Célia, que voltara do hospital, observava com olhos curiosos. Tem mãos firmes. Minha avó dizia que quem borda com amor, costura histórias. Lorena sorriu. Talvez eu esteja tentando costurar a minha. Em uma das toalhas, bordou discretamente o nome Odete, em homenagem à mulher que escrevera as orações da caixinha. Não contou a ninguém, mas dobrou o tecido e o deixou sobre o aparador da entrada. 2 dias depois, a toalha havia sumido. Em seu lugar, havia um pequeno marcador de livros com um verso em latim e uma flor seca prensada dentro de um plástico transparente. Lorena entendeu e sorriu. As semanas foram passando. A convivência, antes fria e protocolar, tornava-se silenciosamente confortável. Não havia toques, não havia confissões, mas havia presença. E às vezes, isso bastava. Uma noite, durante uma forte chuva, a luz acabou. Lorena estava lendo no corredor. Álvaro apareceu com uma lanterna. Tem velas na cozinha. Quer ajuda? Posso buscar. Mas, se quiser, posso acender algumas por aqui também. Fica mais aconchegante. Ele assentiu. Ela desceu, buscou as velas, voltou e as distribuiu pela sala. A luz tremulante criou sombras nas paredes, deu cor aos móveis e silenciou o ambiente com um calor novo. Sentaram-se na sala. Lorena costurava. Álvaro lia. Por minutos ficaram assim. Depois, ele falou. Meu irmão se chamava André. Morreu num acidente há 2 anos. Deixou um filho. É por ele que estamos casados. O menino chega em breve. Lorena não respondeu. Apenas continuou costurando. Ele completou. A mãe da criança faleceu no parto. A avó materna não tem condições de criá-lo. E eu fui o único que restou. Ela ergueu os olhos. E você está pronto? Não. Mas estou tentando fazer o que é certo. Ela assentiu. Fazer o certo nem sempre vem com vontade. Às vezes, só com decisão. Ele a olhou. Pela primeira vez, havia admiração no olhar. Ela voltou a bordar. E naquela toalha, ao lado da flor que terminava, escreveu com linha azul. Seja bem-vindo, menino. Sem que ele visse, mas com a certeza de que, em breve, ele leria. A chegada de Mateus foi em uma manhã nublada, como se até o céu soubesse que a casa estava prestes a mudar. O carro preto estacionou com cuidado diante do portão de ferro, e dele saiu uma mulher magra, de olhos fundos e mãos trêmulas. Carregava uma bolsa grande de tecido e um envelope preso ao peito. Ao seu lado, um menino de cerca de 8 anos, magro, com os cabelos desgrenhados e os olhos atentos.
mas silenciosos. Era a avó materna, cumprindo a última parte de um dever que já não podia carregar. Lorena observava da janela do andar superior. Não sabia o que esperar. Célia foi ao portão, recebeu os dois com cordialidade contida e os conduziu até a sala. Álvaro aguardava em pé, ao lado da estante. Quando o menino entrou, não sorriu. Apenas estendeu a mão com firmeza. Você deve ser o Mateus. O menino assentiu. Não respondeu. A avó entregou os documentos, falou pouco, despediu-se com lágrimas contidas e saiu sem olhar para trás. Mateus permaneceu de pé no centro da sala, segurando sua mochila nas costas e o olhar fixo no chão. Lorena desceu quando foi chamada por Célia. Vestia uma roupa discreta, cabelos presos, expressão serena. Mateus, essa é a Lorena. Ela é minha esposa. O menino levantou os olhos. Mediu-a com curiosidade, mas sem emoção. Oi, ela disse com um sorriso pequeno. Ele apenas assentiu. Célia levou-o até o quarto preparado para ele, o antigo escritório de visitas. Lorena acompanhou de longe. Sentia que aquele menino carregava mais do que a mala. Trazia um mundo de perdas que ainda não sabia como expressar. Durante os dias seguintes, a casa passou a respirar de um jeito diferente. O silêncio absoluto foi interrompido por passos leves no corredor, o som da descarga fora de hora, e uma porta rangendo ao ser aberta de madrugada. Mateus era discreto como Álvaro, mas tinha os olhos sempre em movimento. Observava tudo. A maneira como Lorena arrumava a mesa, como Álvaro folheava os jornais, como Célia dobrava os guardanapos. Era como se esperasse algo acontecer, mas não sabia o quê. Lorena tentou se aproximar com cuidado. Uma tarde, preparou o bolo de fubá e levou até ele com uma caneca de chá. Minha tia-avó dizia que bolo cura silêncio. Quer tentar? Mateus olhou para ela por alguns segundos, depois pegou o prato e comeu sem dizer nada. No dia seguinte, deixou um desenho sobre a mesa da cozinha. Era um passarinho pousado numa janela. Lorena reconheceu a imagem. Ela mesma costumava abrir a janela do corredor todas as manhãs e observar os pardais. Aquilo era um sinal. Álvaro, por outro lado, mantinha-se distante. Cumpria sua parte como guardião legal, mas não sabia como lidar com a presença do menino. Tentava demonstrar cuidado oferecendo estrutura. Livros, roupas novas, um videogame discreto. Mas não sabia lidar com perguntas, com birras, com choro contido. Uma noite, ao ouvir Mateus chorando no quarto, Lorena se levantou e o encontrou sentado na cama, abraçado ao travesseiro. Sonhou? Não, só tô com saudade da minha mãe. Ela sentou ao lado dele. Ficou em silêncio por um momento, depois disse: eu também sinto falta de alguém. Às vezes a saudade mora com a gente por tanto tempo que a gente aprende até a fazer chá para ela. Ele riu de leve. Depois, encostou a cabeça no ombro dela. Na manhã seguinte, Álvaro a esperava na cozinha. A mesa estava posta. Um gesto incomum. Ele dormiu bem? Sim. Precisa de tempo. Álvaro suspirou. Eu não sei o que fazer com ele. Não sei ser pai. Talvez ele também não saiba ser filho agora. Vocês podem aprender juntos. Ele não respondeu. Mas naquela tarde, levou Mateus até a biblioteca. Sentaram-se lado a lado e ficaram folheando álbuns antigos. Lorena observava de longe. E sorriu. Os dias continuaram assim. A casa, antes fria, começou a ganhar ruídos. Som de talheres na mesa, de risos tímidos, de passos leves. Lorena bordava à noite, enquanto Mateus desenhava ao seu lado. Álvaro lia. Célia, discretamente, deixava sobremesas diferentes sobre o balcão da cozinha. Era como se todos estivessem aprendendo uma nova língua, a do afeto silencioso. Mas em uma quarta-feira, a tranquilidade foi quebrada. Lorena saiu cedo para comprar tecidos na feira local, e ao voltar, encontrou Mateus sentado na escada da varanda, com o rosto sujo de terra e os olhos marejados. Álvaro estava parado à porta, tenso. O que houve? Ele quebrou o vaso da sala. O antigo, o que era da minha mãe. Lorena olhou para o menino. Ele encolheu os ombros. Eu só queria ver se o que tinha dentro era de verdade. Ele mexeu sem permissão. E mentiu dizendo que não foi ele. Lorena se abaixou diante do menino. Foi sem querer? Ele assentiu. Mas você disse que não foi? Fiquei com medo. Ela segurou as mãos dele. Errar. Todo mundo erra. Mas mentir machuca mais do que quebrar qualquer coisa. Mateus começou a chorar.
Álvaro virou-se e subiu as escadas, visivelmente irritado. Lorena ficou com o menino até ele se acalmar. Naquela noite a tensão era palpável. O jantar foi silencioso. Após recolher a mesa, Lorena subiu com Mateus e o ajudou a escrever uma carta. Ele desenhou um vaso com flores e escreveu: "Desculpa por quebrar. Eu posso plantar outro." Ela deixou o bilhete sobre a escrivaninha de Álvaro. No dia seguinte, ao acordar, encontrou no jardim um vaso novo, com flores pequenas plantadas. Ao lado, uma pá de jardinagem infantil. Mateus entendeu. Lorena também. Era assim que Álvaro pedia desculpas. E naquela manhã, entre o cheiro da terra molhada e o som de pássaros no quintal, Lorena teve certeza de que a casa já não era mais a mesma. O outono chegou à cidade como quem não tem pressa. As manhãs tornaram-se mais frias, o céu ganhava tons mais opacos, e a brisa que atravessava o jardim da casa parecia carregar lembranças silenciosas de tempos que ninguém comentava. Lorena acordava sempre antes do sol, como se o silêncio das primeiras horas fosse a única parte do dia que ainda lhe pertencia por inteiro. Ela agora cuidava do jardim nos fins de tarde. Era sua forma de acalmar os pensamentos, de manter as mãos ocupadas e o coração em paz. Plantava pequenas flores, organizava as pedras, recolhia folhas. Às vezes, Mateus a ajudava. Outras, apenas observava, desenhando em seu caderno espiral que agora vivia sempre ao seu lado. Certa tarde, enquanto colocava as novas mudas de margaridas perto do portão, ouviu passos vindos da entrada. Era Álvaro. Trazia nas mãos um envelope selado. "Preciso que venha comigo amanhã. Vamos a um jantar da fundação." Lorena ergueu o rosto surpresa. "Fundação? Instituto social mantido em nome do meu irmão. Anualmente há um jantar beneficente. Esperam que minha esposa esteja presente." Ela assentiu devagar. "O que devo vestir?" Célia já providenciou algo. "A costureira virá hoje à noite para ajustes." Naquela noite, Lorena experimentou 3 vestidos. Todos sóbrios, elegantes, diferentes de tudo que já usara. Célia, sempre prática, observava com um olhar técnico. Mas em determinado momento, ao ver Lorena com um vestido azul marinho de mangas rendadas, soltou um comentário que não pôde evitar. "Parece até que nasceu para usar isso." Lorena sorriu tímida. "Eu nasci foi com linha e agulha na mão, mas agradeço." No dia seguinte, o salão da fundação estava iluminado com tons dourados. Candelabros discretos, mesas organizadas, taças alinhadas. Álvaro conduziu Lorena com firmeza. Quando entraram, muitos rostos se viraram. Alguns por surpresa, outros por simples curiosidade. Ela mantinha a postura, lembrando das orientações que Célia lhe dera. Caminhe com elegância, olhe nos olhos, sorria pouco, ouça mais do que fale. Durante o jantar, Álvaro foi abordado por investidores, diretores, membros da prefeitura. Lorena ficava ao lado, silenciosa, sorrindo com gentileza. Em determinado momento, uma mulher de vestido vermelho se aproximou. Alta, segura de si, com um perfume forte. "Então essa é a esposa?" perguntou, olhando Lorena de cima a baixo. "Esperava alguém diferente." Álvaro respondeu antes que Lorena pudesse se ofender. "A diferença está nos olhos. Nem todos conseguem ver." A mulher forçou um sorriso, desconcertada, e se afastou. Lorena permaneceu calada, mas por dentro sentiu algo novo. Um tipo de proteção que nunca esperou dele. Na volta para casa, o silêncio do carro foi menos incômodo que o de sempre. Era quase confortável. Lorena olhava pela janela. Álvaro, pela primeira vez, parecia menos rígido. Ao chegar, ela agradeceu pela noite. Ele assentiu. "Você foi admirável. E você foi gentil", respondeu com um sorriso pequeno. Naquela noite, ela dormiu mais leve. E no dia seguinte, Álvaro preparou o café da manhã. Era simples: pão fresco, manteiga e café preto. Mas o gesto dizia mais que qualquer palavra. Nos dias seguintes, a rotina mudou levemente. Álvaro passou a jantar com eles com mais frequência. Perguntava como Mateus estava na escola, elogiava os desenhos, dava pequenas sugestões para o jardim. Em uma tarde chuvosa, convidou Lorena para conhecer um centro cultural recém-inaugurado na cidade. Disseram aos vizinhos que era apenas um compromisso social da fundação, mas Lorena sabia que havia mais ali. Durante a visita,
pararam diante de um quadro com pinceladas fortes, em tons escuros, que mostrava uma mulher diante de um campo vazio. "O que vê?" perguntou ele. "Um recomeço. Ela está só, mas o campo está aberto. Ela pode plantar." "Interessante." Outros disseram que é abandono. "Depende dos olhos." Ele olhou para ela por um segundo mais longo. Depois, continuaram caminhando. No fim da tarde, passaram por uma livraria. Ele pegou um livro de poesias e entregou a ela. "Não sei se gosta disso. Gosto de palavras que não gritam. Poesia é assim." Ele comprou o livro. E naquela noite, deixou um marcador dentro, com um versículo em destaque. "Há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou." Lorena guardou o marcador entre as páginas do diário. Na semana seguinte, Mateus adoeceu. Nada grave, mas o suficiente para deixá-lo abatido. Lorena ficou ao lado dele, fazendo chá, lendo histórias. Álvaro saiu mais cedo do trabalho. Trouxe um termômetro novo, frutas e uma caixa de lápis de cor. Sentou-se à beira da cama e, pela primeira vez, fez uma pergunta que não era de obrigação. "O que você mais sente falta?" "De ouvir música no carro." "Qual?" "A que minha mãe cantava. Coração de menino." Era brega, mas ela dizia que a letra era bonita. No dia seguinte, Álvaro reapareceu com um CD antigo. Instalou um aparelho simples no quarto e, enquanto o menino desenhava, deixou a música tocar baixinho. Lorena observava e escrevia no diário. Ele está aprendendo, não a ser outro, mas a permitir que o que sente não vire só silêncio. Na sexta-feira, Álvaro convidou Lorena para jantar fora. Alegou ser uma formalidade para manter as aparências diante de um parceiro comercial. Mas ela sabia que havia um espaço novo sendo aberto ali. Foram a um restaurante rústico com luz baixa e música instrumental. Pediram pratos simples. Conversaram sobre infância, sobre o medo de altura dela, sobre a dificuldade dele com palavras. "Nunca fui bom com gestos. Sou médico. Fui treinado para agir, não para sentir. Mas até o coração tem batimentos, e ninguém ouve, só sente." Ele olhou para ela com uma profundidade que não demonstrava antes. Depois desviou os olhos. Na volta, no portão de casa, ficaram em silêncio por alguns segundos. Lorena agradeceu. Álvaro assentiu, mas antes que ela entrasse, segurou levemente sua mão. "Obrigado por não tentar mudar quem eu sou, mas por mudar o que há em mim." Ela não respondeu, apenas sorriu e entrou. Naquela noite, escreveu: "Quando o silêncio se curva diante do afeto, é porque o amor começou a soprar. Devagar, sem pressa, como brisa de outono, como quem não chega, mas permanece." Era fim de tarde quando Lorena começou a sentir a tontura. Estava na cozinha, finalizando uma torta de legumes que Mateus pedira no almoço. O cheiro do forno preenchia a casa e o céu do lado de fora exibia tons alaranjados que pareciam pintados à mão. Ela segurou na bancada com uma das mãos, levou a outra à testa. Uma náusea repentina a fez fechar os olhos. Respirou fundo, devagar. Não queria preocupar ninguém. Naquela semana, já vinha sentindo um cansaço incomum. Dormia mais. Se sentia mais ofegante nas caminhadas pelo jardim, e as pontadas no estômago se tornavam mais frequentes. A princípio pensou que fosse o frio da estação. Depois, que talvez fosse o ritmo das últimas semanas. Mas algo nela já sabia. Um instinto silencioso, uma lembrança no corpo. Terminou a torta, chamou Mateus, jantaram em família. Álvaro apareceu pouco depois. Sentou à mesa, comentou sobre uma reforma que estava pensando em fazer no antigo galpão da casa, transformando-o em sala de leitura para o menino. Lorena ouviu tudo, sorriu, contribuiu com ideias. Mas por dentro, o mundo começava a girar em outra direção. No dia seguinte, ela saiu cedo com a desculpa de buscar alguns livros na biblioteca municipal. Passou primeiro na farmácia. Comprou um teste. A atendente sorriu com delicadeza e desejou boa sorte. Mas Lorena apenas baixou os olhos, tímida. Voltou para casa, entrou no quarto, trancou a porta. Esperou os minutos como quem aguarda uma sentença. 2 traços, claros, inevitáveis. Ela se sentou na cama, o teste na mão, os olhos marejados. O coração não batia mais rápido, ele apenas pesava. Olhou para o espelho,
para o reflexo de uma menina que há pouco tempo dormia na lavanderia de uma pensão e agora carregava uma vida. Uma vida que não sabia se era bem-vinda. Uma vida que nasceu do que nem deveria ter acontecido. Fechou os olhos, chorou, não de desespero, mas de medo. Medo do que viria, do que aquilo significaria, do que Álvaro diria. Guardou o teste dentro de uma caixa com seus bordados. Não sabia o que fazer, não sabia como contar. À noite tentou agir normalmente. Serviu o jantar, sentou com Mateus para fazer os deveres, sorriu nas pequenas conversas. Mas o corpo não conseguia fingir o que o coração gritava. No domingo decidiu contar. Esperou Álvaro descer para o café. Estava sentado à mesa, lendo o jornal como de costume. Lorena entrou com passos contidos, as mãos entrelaçadas. Preciso conversar com você. Ele ergueu os olhos. Percebeu a tensão no rosto dela. Largou o jornal, fez sinal para que ela se sentasse. Estou grávida. Silêncio. Longo. Gelado. Álvaro não moveu um músculo. Apenas manteve os olhos fixos nela. Depois, desviou o olhar para a mesa. Levou alguns segundos antes de responder. Tem certeza? 2 testes. E sintomas? Ele passou a mão pelo rosto, como quem tenta acordar de um sonho ruim. Isso não estava nos planos. Eu sei. Foi um descuido. Nós estabelecemos regras. As regras quebraram quando você segurou minha mão. E eu não estou dizendo isso para te cobrar nada. Só achei que você devia saber. E agora? Agora eu cuido. Como sempre cuidei de tudo sozinha. Mas achei que você merecia saber antes de decidir o que vai fazer com isso. Ele levantou-se da mesa. Andou até a janela. Permaneceu em silêncio por mais de 1 minuto. Depois, virou-se com um olhar frio que ela pensou que já tinha deixado para trás. Você quer continuar morando aqui? Não quero nada que não seja escolha. Isso vai parecer outra coisa. Deixe parecer o que for. Mas eu sei o que é. Está me dizendo que não é coincidência? Que isso não foi planejado? Está me perguntando se eu planejei engravidar para garantir segurança? Estou perguntando se foi um erro ou uma estratégia. Ela riu, mas foi um riso de dor. Você acha mesmo que eu teria coragem de trazer uma vida ao mundo como moeda de troca? Ele não respondeu. Ela se levantou. Foi até a porta. Parou antes de sair. Eu não esperava nada de você. Nem amor, nem promessas. Mas esperava respeito. Boa sorte com seus muros, Álvaro. Que eles te façam companhia quando ninguém mais quiser. Subiu, fez a mala em silêncio. Célia tentou intervir, mas ela apenas sorriu e disse: Preciso reencontrar minha história. Desceu as escadas com a mala nas mãos, o casaco nos ombros e o diário no peito. Mateus tentou impedi-la. Vai embora? Só por um tempo. A gente precisa entender que algumas despedidas ensinam mais do que os encontros. Ele chorou. Ela o abraçou. Você me ensinou que não é preciso ter o mesmo sangue para amar. Nunca esquece disso, tá? O motorista a levou até o terminal da cidade. Não havia para onde ir. Pegou o ônibus para a cidade vizinha, onde uma amiga de sua tia-avó havia lhe oferecido abrigo tempos atrás. Enquanto o ônibus se afastava, Lorena abriu o diário. Na última página, escreveu: Quando a escolha vem sem amor, o amor precisa aprender a escolher. E hoje, eu escolho proteger o que nasceu de mim. Mesmo que tenha sido sem querer, mesmo que doa. Do outro lado da cidade, Álvaro permaneceu em silêncio por dias. Não contou a ninguém. Voltou à sua rotina. Mas algo na casa estava diferente. O corredor parecia mais vazio. O cheiro do chá parecia ter desaparecido. E o som do bordado nas noites frias havia sido substituído por um silêncio duro, seco, doído. Célia tentava manter a rotina. Mateus, mais calado, perguntava menos, mas olhava mais. E um dia deixou um bilhete sobre a mesa de Álvaro, escrito com letras tortas, mas palavras diretas. Se ela foi embora com um coração machucado, é porque você teve a chance de curá-lo, e não quis. Álvaro leu. E pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não de raiva, mas de arrependimento. Lorena chegou à cidade de Pedra Alta ao entardecer. O ônibus parou em frente à antiga estação desativada, onde agora funcionava um pequeno centro de apoio comunitário. A cidade era menor que São Clemente, mas tinha algo que reconfortava. Uma simplicidade quase terrosa, como se o tempo tivesse aprendido a andar mais devagar por ali.
As casas eram de alvenaria antiga, com varandas largas, e as ruas calmas lembravam tardes de infância. Foi recebida por Dona Etelvina, antiga amiga da tia-avó Julieta, uma mulher robusta, de fala alta e sorriso fácil, que morava num sobrado de esquina com cheiro de pão assando no forno. Lorena mal pôs os pés na varanda e já foi abraçada. Minha filha, que susto você me deu. Mas chega pra perto. Aqui tem cama, tem chá e tem fé. O resto a gente vai ajeitando. Naquela noite, Lorena comeu sopa de legumes e dormiu numa cama simples, com um lençol florido e travesseiro cheirando a alfazema. Pela primeira vez desde a descoberta da gravidez, conseguiu respirar sem o peso do julgamento. Ainda havia dúvidas, medo, insegurança, mas também havia acolhimento. Nos dias seguintes, Etelvina ajudou a encaminhá-la para consultas no posto de saúde local. A médica, uma senhora de óculos redondos e mãos firmes, confirmou a gravidez com exames detalhados e um sorriso gentil. Você está saudável, e essa criança tem um coração forte. Quer ouvir? O som do batimento preencheu a sala. Tum, 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 tum. Lorena chorou em silêncio. Apertou os olhos, segurando as lágrimas que vinham com força. Não era mais só uma suspeita. Era real. Uma vida. Um laço. Um recomeço. Etelvina começou a preparar o enxoval com tecidos que tinha guardado há anos. Lorena ajudava nas tardes livres, costurando pequenos panos de boca, fronhas e mantinhas. O trabalho manual acalmava os pensamentos. À noite, escrevia no diário. Cada página, uma conversa com a filha que carregava. Chamava-a de minha pequena luz, mesmo sem saber se era menina. Só sentia. Conforme os meses passavam, a barriga crescia, mas com ela crescia também a tranquilidade. Lorena começou a dar aulas de alfabetização na capela da cidade, ajudando mulheres mais velhas que nunca aprenderam a ler. Era sua forma de retribuir o que recebia, de permanecer útil. As crianças da comunidade a adoravam, e os domingos se tornaram dias de encontros, histórias e bordados em grupo. Enquanto isso, do outro lado, Álvaro mergulhava em um silêncio mais fundo. Desde que Lorena partira, a casa perdera seus ruídos. Célia fazia de tudo para manter a rotina. Mas Álvaro quase não comia. Lia pouco. Dormia mal. Mateus sentia. Tentava se aproximar, mas não era o mesmo. O menino ficava mais tempo calado. Desenhava menos. Até que um dia, após uma discussão sobre lição de casa, deixou um novo bilhete sobre a escrivaninha. Ela fazia eu entender as coisas. Você só quer que eu acerte. Aquilo atingiu Álvaro como uma flecha. No dia seguinte, pediu licença da clínica. Passou dias andando pela cidade, visitando locais que frequentava com o irmão. Foi até o orfanato onde cresceu parte da infância. Sentou na capela onde fizera a primeira comunhão. E ali, pela primeira vez em anos, rezou. Não era uma oração cheia de palavras. Era um silêncio entregue. Um me ajuda, sem voz. Uma saudade que ele já não sabia se era da mãe, do irmão ou de si mesmo. Célia, que o observava discretamente, percebeu a mudança. O senhor está tentando voltar, doutor. E é bom saber que o caminho ainda existe. Voltar para onde? Para dentro, onde o senhor se perdeu. Foi ela quem lhe entregou uma caixa que Lorena havia esquecido. Dentro, um pano bordado com o nome Mateus e uma pequena carta. Se um dia esse menino sorrir para você como sorriu para mim, é porque o senhor teve coragem de abrir a janela, mesmo com medo do vento. Álvaro passou aquela noite sentado na varanda. No dia seguinte, pediu ao advogado que preparasse os documentos legais de reconhecimento da paternidade. Não queria contato ainda, mas queria garantir que a criança teria seus direitos. Ligou para a Etelvina, pediu que entregasse os papéis a Lorena. Não estou pedindo resposta. Só quero que ela saiba que reconheço o que nasceu, e que não vou me esconder disso. A resposta veio 2 dias depois, em um bilhete simples. Obrigada por ter feito o mínimo. Agora sei que posso cuidar do máximo. O tempo passou. Álvaro começou a ir até Pedra Alta com frequência. Não batia na porta. Não fazia perguntas. Apenas aparecia nos domingos, participava das missas, deixava doações para o projeto de alfabetização, sentava no banco dos fundos e ouvia os cânticos em silêncio.
Lorena o via, à distância. Nunca o confrontava, mas também não o ignorava. Um dia, Etelvina lhe disse: às vezes, a presença muda mais que o pedido de perdão. Ele não está pedindo perdão, só está ali, mas está ficando. E quem fica, está dizendo mais do que imagina. Certo domingo após a missa, Lorena o encontrou parado em frente à banca de livros usados. Tinha nas mãos um exemplar de poesias. Ainda lê poemas? Ainda penso que palavras podem costurar o que a vida rasgou. Às vezes costura, outras só esconde o buraco. Ela pegou o livro da mão dele, folheou. Encontrou um marcador. Dentro, um papel dobrado. Era um ultrassom. Álvaro a olhou, surpreso. Etelvina me entregou. Eu ainda não tinha coragem de abrir. A coragem não vem antes da dor. Vem depois. Ela devolveu o marcador. Pode ficar. É seu também. Ele assentiu. E pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. No caminho de volta, escreveu no próprio caderno: ela não me perdoou, mas também não me fechou a porta. E às vezes, isso é tudo que um homem quebrado precisa para tentar ser melhor. Naquela noite, Álvaro deixou uma carta sob a porta de Etelvina. Dentro, apenas uma frase: quando for a hora, eu estarei onde sempre deveria ter estado, ao lado. O 9º mês chegou com ventos fortes e manhãs frias. Pedra Alta parecia mais silenciosa do que o habitual. As ruas ficavam vazias até mais tarde e o barulho dos sinos da capela ecoava com mais força, como se cada badalada fosse um lembrete de que o tempo não para, mesmo quando o coração pede pausa. Lorena sentia o corpo mais pesado, mas o espírito mais leve. A gravidez avançava com tranquilidade. Os exames estavam normais. A bebê se movimentava com energia e os preparativos para o parto já estavam encaminhados. Dona Etelvina organizara um pequeno chá com as mulheres da igreja e Lorena, embora tímida, aceitou sentar no centro da roda e receber bênçãos, risos e orações em voz alta. Mateus visitava a cidade com Célia uma vez por mês. Nas últimas 2 visitas, Lorena notou a mudança nos olhos do menino. Mais calmos, mais firmes. Ele havia crescido, e Álvaro também. As visitas de Álvaro tornaram-se parte da rotina. Aos domingos, ele passava algumas horas no salão de leitura improvisado da igreja, lia para as crianças, ajudava com doações e, ao final, sentava no banco de pedra em frente à praça, onde Lorena sempre passava voltando da aula de alfabetização. Eles se viam, mas não se falavam muito. Certa manhã, Etelvina deixou um envelope sobre a mesa do café. Ele trouxe isso ontem. Disse que é só para você abrir quando quiser. Lorena olhou para o envelope durante horas antes de decidir abrir. Dentro, havia uma carta escrita com letra firme e, junto, uma fotografia antiga. Álvaro, ainda jovem, com o irmão ao lado, sorrindo em frente ao orfanato onde cresceram. A carta dizia: eu fui treinado para cuidar da dor dos outros, mas nunca soube lidar com a minha. Passei a vida inteira construindo muros pensando que era proteção. Só agora entendo que o que eu ergui foi prisão. Você atravessou sem bater, sem gritar, sem exigir. E mesmo assim, entrou. Essa menina que você carrega é também uma parte do que eu aprendi com você. Mesmo que eu nunca tenha dito. Se um dia você permitir, quero ser mais que um nome no registro. Quero ser abrigo. Lorena chorou. Não por mágoa, mas por alívio. Era o tipo de verdade que não precisa de barulho para ser escutada. Na semana seguinte, uma médica da cidade avisou que talvez o bebê nascesse antes da data prevista. O peso estava bom, mas os sinais do corpo indicavam que a hora estava próxima. Lorena organizou tudo com calma. Separou a mala, os documentos, os cadernos com as anotações e um pequeno bordado onde escreveu: te esperei com tudo o que tinha. No domingo, após a missa, encontrou Álvaro sentado com Mateus sob a sombra de uma mangueira. Você tem jeito com ele, comentou Lorena ao se aproximar. Ainda estou aprendendo. Ele confia em você. É porque ele viu quando eu comecei a mudar. E talvez porque ele acreditou antes de mim. Lorena sentou-se ao lado, com cuidado. A barriga já pesava. Você vai estar por perto quando ela nascer? Só se você quiser. Ela respirou fundo. Eu quero. Foi a primeira vez que disse algo tão direto desde que deixara a casa. Na terça-feira, as dores começaram. Etelvina chamou o motorista da prefeitura.
Lorena foi levada ao hospital de São Clemente, o único com maternidade equipada. Álvaro foi avisado por Mateus, que ligou do telefone da escola. Ele chegou antes do pôr do sol. Encontrou Lorena já na sala de observação. Ela estava pálida, mas tranquila. Sorriu ao vê-lo. Achei que não ia chegar. Não existe mais esse risco. Ele sentou ao lado da maca. Segurou sua mão. Posso? Pode. O trabalho de parto durou pouco mais de 7 horas. A madrugada foi longa, mas serena. Lorena chorava de dor, mas entre as contrações, falava com a filha como quem acalma uma alma que ainda não chegou. Já tá perto, minha luz. Só mais um pouco. A mamãe tá aqui. Álvaro permaneceu ao lado, em silêncio, apertando a mão dela a cada nova dor. Murmurava frases curtas. Nada prometia, mas estava ali. Quando a criança nasceu, o choro preencheu a sala como uma oração viva. Lorena desabou em lágrimas. A médica colocou a bebê sobre seu peito. Álvaro olhou para a cena com os olhos marejados. Ela é perfeita, disse Lorena com voz embargada. Como vai se chamar? Clara. Ele sorriu. Era o nome da minha avó. Ela bordava como você. No quarto, horas depois, Álvaro apareceu com uma flor nas mãos. Era uma dália branca. Foi a única flor que resistiu no jardim durante todo o inverno. Ele a colocou no vaso ao lado da cama. É bonita, disse Lorena. É forte. Parece com vocês. Nos dias seguintes, Álvaro ficou na cidade. Dormia no banco da recepção ou no carro, mas não saía do hospital. Cuidava de Mateus, levava comida para a Etelvina, organizava os documentos da certidão da criança. Certa tarde, entrou no quarto com uma caixa de madeira. É para ela. Lorena abriu. Dentro, um conjunto de bordados com o nome Clara feito à mão. Mas o detalhe estava num tecido pequeno, quase imperceptível. Bordado com letras minúsculas, uma frase. Você não foi feita por acaso. Foi feita do que restou do que ninguém acreditava. Lorena não conseguiu conter o choro. Isso é o que eu gostaria que tivessem dito para mim quando nasci. Ela o abraçou. Sem pressa, sem cerimônia, com gratidão. Naquela noite, enquanto Clara dormia no bercinho do hospital, Álvaro sentou-se ao lado da cama de Lorena. Eu não quero mais ser seu contrato. Ela o olhou, confusa. Quero ser sua escolha, quando você estiver pronta. E se estiver pronta. Ela estendeu a mão. Apertou a dele. Talvez eu já esteja. Mas agora, vamos aprender a ser abrigo juntos. O outono passou devagar em Pedra Alta. As folhas das mangueiras caíam em silêncio sobre os bancos da praça central, e a brisa, que antes anunciava frio, agora trazia um cheiro morno de pão assando e jasmim do mato. Clara completou seu primeiro mês num fim de semana ensolarado. Os sinos da capela soaram mais leves, e os moradores pareciam sorrir com mais facilidade quando viam Lorena passar com o carrinho nas mãos. Álvaro manteve sua promessa. Não forçou presença, mas esteve por perto. Visitava todos os dias. Chegava cedo, ajudava nas pequenas tarefas e se oferecia para segurar a bebê quando Lorena precisava descansar. Nunca perguntava, apenas oferecia. Seu silêncio, antes incômodo, agora era acolhido como parte do ambiente. Lorena o observava com olhos atentos. Havia nele um cuidado novo, mas sincero. Mateus o chamava de pai, sem que ninguém houvesse sugerido. Foi natural. Numa manhã qualquer, enquanto desenhavam juntos na varanda, saiu da boca do menino sem que ele percebesse. Álvaro parou, olhou para ele e apenas sorriu. Pode me chamar assim se quiser, mas só se for de verdade. É verdade, disse Mateus, porque quando eu tô com você, eu não me sinto sozinho. A frase ficou na cabeça de Álvaro durante dias. Lorena, por sua vez, seguia firme. Dividia os cuidados da filha com Etelvina, voltava aos poucos às atividades da igreja e retomava as aulas de alfabetização para mulheres. Durante os intervalos, escrevia. Começou a anotar suas vivências como forma de registrar tudo o que aprendera, não com a intenção de publicar, mas para lembrar que sua história não era um acidente. Em uma tarde chuvosa, Álvaro apareceu com um caderno novo. Ouvi dizer que suas palavras estão ficando apertadas demais naquele diário antigo. Ela sorriu. Pegou o caderno. Capa dura, cor vinho, sem enfeites. Obrigada.
Achei que talvez você quisesse um espaço maior para registrar um amor que não cabe mais só em você. Ela olhou para Clara, dormindo no berço improvisado ao lado. Você tem razão. Na semana seguinte, uma proposta inesperada chegou até Lorena. A prefeitura de Pedra Alta queria incluir as aulas dela como parte do programa de educação popular. Seria um projeto fixo, com ajuda de custo e apoio pedagógico. Ela hesitou. Perguntou a Etelvina. A resposta foi rápida. Você ensinou muita gente a enxergar. Agora está na hora de mostrar o que vê. Álvaro comemorou a notícia. Fez questão de organizar um pequeno jantar na varanda para celebrar. Nada extravagante. Torta de legumes, chá de hibisco e bolo de fubá com erva doce. Clara dormia e Mateus ajudava a servir. Em determinado momento, Álvaro ergueu a caneca e disse: Às vezes, os maiores milagres não fazem barulho. Só acontecem e ficam. Lorena apenas assentiu. A frase ficaria na memória dela por muito tempo. Com o passar dos dias, a casa de Etelvina foi ficando pequena para tanta vida. Foi então que, numa manhã, Álvaro a levou para ver um terreno. Era da minha avó, abandonado há anos. Eu pensei, talvez a gente pudesse plantar algo novo aqui. Era um espaço simples, com uma árvore solitária no centro e um riacho tímido ao fundo. Você quer construir uma casa? Não só uma. Quero construir uma vida. Comigo? Com vocês. Ela olhou para ele, depois para a filha no colo, depois para o céu. É cedo. É agora. Ela não respondeu de imediato. Caminhou pelo terreno, tocou o tronco da árvore, sentiu a terra sob os pés. Depois, voltou até ele. A gente começa pelo chão. O chão é firme. Então vamos plantar. Nos meses seguintes, Álvaro dividiu o tempo entre a clínica e as obras da nova casa. Nada de mansões. Era um projeto simples, com janelas grandes, varanda larga e uma sala iluminada onde Lorena poderia escrever, costurar ou apenas deixar Clara engatinhar em paz. O nome do projeto estava na primeira página da planta: Casa Clara. A cidade acompanhava a movimentação com curiosidade e encanto. Aos poucos, a imagem do médico frio se transformava no homem que empurrava o carrinho da filha enquanto discutia o preço do cimento com o pedreiro. Lorena seguia com sua vida, sem pressa. Sabia que construir com pressa não sustentava telhado. A casa ficou pronta na primavera. No dia da mudança, Lorena levou 3 caixas. Uma com livros, outra com roupas e a última com memórias. O diário antigo, o bordado com o nome da filha e a foto do ultrassom. Álvaro esperava na porta, com Clara no colo e Mateus de mochila nas costas. Pronta? Nunca estive tão. Etelvina apareceu logo depois, com um vaso de manjericão nas mãos. Para espantar coisa ruim e temperar comida boa, todos riram. Naquela noite, sentados na varanda, Lorena escreveu na primeira página do novo diário: Hoje não começou um conto de fadas. Começou uma história real, feita de barro, costurada com paciência e embalada pelo som de uma menina respirando em paz. Álvaro a olhou. Posso ler um dia? Um dia. Quando cada palavra for também sua. Ele assentiu. E ficaram ali, sem pressa. Porque agora, já sabiam o valor do tempo. A primavera se estendia em Pedra Alta como um pano bordado à mão. As ruas ganhavam novas cores, os ipês floriam sem pedir licença, e o cheiro de bolo no forno voltava a marcar o fim de tarde nas casas que pareciam sorrir pelas janelas abertas. A nova casa de Lorena, Álvaro, Clara e Mateus, foi aos poucos ganhando vida própria. O jardim ainda era tímido, mas a terra já mostrava sinais de gratidão. As sementes que Lorena e Álvaro haviam plantado juntos começaram a brotar sob o cuidado simples dos dias silenciosos. Clara completava 6 meses naquela semana. Já balbuciava sons, segurava firme o dedo da mãe e sorria com o canto dos olhos, igualzinho ao pai. Mateus crescia rápido. Agora gostava de ensinar palavras difíceis para Lorena, como inevitável, pertencimento, resiliência, palavras que dizia ter aprendido com os livros que o pai lia para ele antes de dormir. Sim, ele agora chamava Álvaro de pai com naturalidade. E Álvaro já não desviava os olhos. Respondia com um filho que vinha com pausa, mas com verdade. A rotina da família era feita de pequenas repetições. Café da manhã com pão aquecido,
Almoço com histórias, tardes de leitura, finais de semana com visitas na casa de Etelvina, que seguia firme e sábia, como coluna invisível sustentando aquele novo lar. A mulher que acolhera Lorena quando o mundo lhe faltou teto agora assistia ao recomeço com a calma de quem sempre soube. Quando a fé se planta no silêncio, minha filha, o tempo colhe coisa boa. Álvaro e Lorena ainda não haviam oficializado um novo casamento. Não sentiam urgência. A união estava nas ações, nos olhares, nos gestos pequenos que preenchiam os espaços. Certo dia, Mateus perguntou se eles iam se casar de novo, mas agora com beijo e tudo. Álvaro respondeu com a naturalidade de quem entendeu que prometer é menos importante do que permanecer. A gente já se escolhe todo dia, filho, e isso é mais bonito do que qualquer festa. Lorena sorria com frequência. Agora andava descalça pela casa, deixava os cabelos soltos, usava vestidos floridos e cantava músicas baixinho enquanto bordava. Retomou suas aulas com mulheres da comunidade e passou a escrever semanalmente pequenos textos que eram lidos nas reuniões da igreja. Textos sobre maternidade, sobre silêncio, sobre coragem e sobre o que significa amar sem cobrança. Em um desses textos, escreveu: Amor não é quando alguém te escolhe no começo. Amor é quando alguém permanece quando tudo parecia já ter acabado. Amor é plantar em solo seco porque acredita na chuva. É colher um sorriso depois de muitos dias de dor. Etelvina, ao ouvir, enxugou uma lágrima e disse: Essa menina virou mulher com mais poesia do que mágoa. É raro. Certa tarde, Álvaro apareceu com uma caixa de madeira em mãos. Entregou a Lorena sem dizer nada. Ela abriu. Dentro, uma pasta com folhas grampeadas. O que é isso? Seu livro. Reuni seus textos, organizei por temas, pedi a uma amiga editora que os preparasse. Se quiser, podemos publicar com o título que você escolher. Ela folheou, leu algumas linhas e ficou em silêncio. Depois levantou os olhos, emocionada. Eu não escrevi para ninguém, só escrevi para mim. Às vezes, o que você diz para você mesma é o que o mundo mais precisa ouvir. Ela o abraçou, não como antes, mas com os dois braços, apertado, inteiro. Você é outro homem. Não, eu sou o mesmo. Só aprendi a não viver mais em silêncio. Naquela noite, sentados na varanda, observaram Clara dormindo e Mateus construindo um castelo de caixas de papelão no jardim. O céu estava limpo e as estrelas apareciam com nitidez rara. Sabe por que Clara sorri com tanta facilidade? Perguntou Lorena. Porque ainda não aprendeu a ter medo? Talvez. Ou porque sente que nasceu no tempo certo, mesmo quando tudo parecia fora do lugar. E você, acredita nisso? Hoje, acredito. E mais. Acredito que Deus permitiu que eu perdesse tudo, para entender que o amor que fica não é o que chega quando tudo está certo. É o que chega, quando você não tem mais nada além da fé. Álvaro segurou a mão dela, com força, com calma. Eu quero passar o resto da vida tentando merecer o que você me ensinou. Ela não respondeu, mas o beijo que veio depois carregava mais que palavras. Na manhã seguinte, a primeira cópia do livro chegou. Capa simples. Título singelo: Histórias que o silêncio me ensinou. No prefácio, uma dedicatória. Aos que ficaram, mesmo quando o mundo disse que não valia a pena. A minha filha Clara, que me ensinou o sentido da luz. Ao Álvaro, que me ensinou que o amor também pode aprender. E a Deus, que escreve certo mesmo quando a gente só vê os traços tortos. Na contracapa, uma frase bordada por Lorena anos antes, e que agora ganhava o mundo. Não fui salva por um contrato. Fui salva por uma presença que escolheu ficar mesmo quando o silêncio parecia mais fácil. Se essa história falou com você, então você sabe. O amor não chega sempre como a gente imagina. Às vezes, ele vem depois da dor, depois da perda, depois do silêncio. Mas quando é de verdade, ele permanece. Ele cuida, ele cura. Ficaremos muito felizes em ler a sua opinião nos comentários. E se essa história tocou seu coração, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Que Deus lhe abençoe.